Senador petista Randolfo Rodrigues tentou intimidar o advogado que desmantelou toda a fraude do INSS ao vivo. Ele achou que com isso iria livrar o governo Lula desse escândalo macabro, mas acabou recebendo uma grande invertida e uma resposta que o deixou em choque e perdeu até o rumo de casa após a CPMI, que ficou inteira em silêncio com a reação do senador Randolfo Rodrigues. Vamos ver essa matéria. Quando o senhor recebeu a primeira denúncia sobre o esquema? A primeira denúncia foi feita pela Veja, através das minhas... Não, quando o senhor tem contato com as informações sobre o esquema, quando é? Entre final de dezembro de 2021 e começo de... até janeiro de 2022 e janeiro de 2023. E essa denúncia formulada à Polícia Civil de São Paulo quando? 6 de março de 2023. O senhor sabe me precisar o porquê desse intervalo? O senhor recebe a denúncia, o senhor tem uma denúncia sobre o seu conhecimento em 2021. O senhor só entrega à Polícia Civil em 2023. Sim, é a responsabilidade de um advogado, primeiro, levantar os dados, né? Veja bem, com todo o respeito, eu em 10 ou 15 ou 20 dias, ou melhor, 30 dias ou 3 dias, 30 dias eu fiz mais do que, por exemplo, o INSS em 15 Não, mas nós não estamos falando de 30 dias, estamos falando de um ano, né? Não, como de um ano? Você está confundindo. Não, vamos lá. O senhor recebe a denúncia quando? Veja bem, eu tenho conhecimento dos fatos no dezembro de 22, perfeito? Não, é 21, é 22. 22. É porque o senhor falou ainda há pouco 21. Eu corrigi imediatamente. Então foi em 22 o senhor tem conhecimento dos fatos. Isso. Quando de 22? Final de dezembro de 22. De 22, perfeito. Tem final, depois do dia 20. Perfeito. Até que seja o dia 20. E dizia respeito a qual entidade? A AMBEC. A AMBEC. O senhor falou, salvo melhor juízo, no começo do vosso depoimento, que teve um crescimento exponencial do número de associados e, por conseguinte, da arrecadação da AMBEC. O senhor sabe dizer quando foi que iniciou aquele salto de 3 associados para 40 mil? Em qual intervalo de tempo foi? 6 meses. Não sei, mas que ano foi? Senador, desculpe, né? Não, mas é porque o senhor disse ainda há pouco, na resposta anterior, que o senhor monitora todos os dados no portal de transparência. Em 21, 22, 23, o portal de transparência existia. Mas eu não monitoro aquilo de 2000. Eu monitoro hoje para saber se as associações e os sindicatos estão recebendo. Não, tudo bem. Mas quando o senhor recebeu uma denúncia, o senhor não foi ao portal da transparência para monitorar o que de fato ocorria? Como o senhor constatou para fazer? Também fiz, exatamente. Então, o senhor sabe me dizer quando foi esse crescimento? Porque o senhor falou isso no começo aqui. De 3 para 45 mil. Eu sei, mas qual foi o período? Se o senhor esperar, eu posso lhe dar o número exato. O senhor quer Não, o número eu sei. Eu queria saber se o senhor monitora o portal da transparência, quando foi o período? De novo, eu monitoro o portal da transparência hoje para saber se os sindicatos e as associações continuam roubando. É só isso. Não, então o senhor não monitorava antes para constatar o que ocorreu? Sim, mas eu tenho mais o que fazer, senador. Desculpa, eu tenho 500 clientes. Eu sei, mas o senhor mesmo, a razão pela qual o senhor veio para cá, para essa CPI, foi porque o senhor mesmo se autodenominou aqui como especialista nesse tema e o senhor desmantelou esse esquema. Eu estou lhe fazendo uma pergunta básica. A principal entidade denunciada pelo senhor, a AMBEC, a do Careca, qual foi o período que houve esse crescimento da entidade? Tá. Mais uma vez, teria que recorrer a registros. Tá bom, então vou lhe ajudar, já que mas essa resposta, o senhor mesmo conhece o portal dos documentos, o senhor vai tê-la. Pois é, mas
Doutor, E quem outra começou coisa, falando desse local? Eu não disse que eu Deixa eu lhe responder. eu não disse que Quem eu sou- começou falando de portal de transparência aqui não fui eu. Foi o senhor na pergunta anterior. Sim. Foi o senhor que falou que monitora o portal de Mas transparência. mas eu estou Com falando base hoje. no seu monitoramento, essa é uma pergunta básica que eu imaginava que o senhor já soubesse. Mas tudo bem. Então, só para lhe dizer, tá? 31 de agosto de 2021, ACT assinado nessa data. O senhor está lembrado agora? 31 de agosto de 2021, em ACT assinado nessa data, 31 de agosto de 2021, era diretor de benefícios do INSS, o senhor José Carlos Oliveira, foi credenciada a AMBEC. Os três associados da AMBEC é dessa data, 31 de agosto de 2021. Aquela receita da AMBEC, que o senhor falou aqui, o senhor não está lembrando a data, dessa eu data. estou lembrando a data. Então o senhor confirma que é 31 de agosto. Eu estou lhe dizendo que entre... qual a data? Não, 22. Qual foi o dia da ata fraudulenta? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Não, deixa eu lhe responder, deixa eu lhe ajudar. 31 de agosto de 2021 é assinado. O senhor está tendo dificuldade de encontrar? Deixa eu lhe responder aqui, tá bom? 31 de agosto de 2021 é assinado o ACT da AMBEC. Aqueles três associados que o senhor não lembra de quando constava, qual era a data, é dessa data. Os R$ 135 de arrecadação é dessa data, 31 de agosto de 2021. Que o senhor não deve estar lembrando agora, estava no famoso portal de transparência, que não fui eu que falei, foi o senhor. O salto que o senhor falou, mas o senhor não está lembrando a data, é em 2022, de 3 associados para 40 mil associados. Isso. Na AMBEC. Isso. De 2000, que bom que o senhor está lembrando agora. Então, o salto é em 2022. A arrecadação pula de R$ 135 para 16 milhões de reais de 2021 e 2022. Só para ficar bem claro, porque o senhor faz uma linha do tempo a partir de 2022, 2023. Então, só para trazer os dados do portal de transparência que o senhor mesmo relatou ainda há pouco. Encerrando, só para falar isso em relação à AMBEC, já pulando no tempo que resta, sobre uma outra circunstância que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor falou, respondendo ainda há pouco, e aí foi o senhor que falou, respondendo a senadora Leila sobre o Banco Master. O senhor falou em reaproveitamento de contratos sem o aposentado autorizar. O senhor lembra? O senhor respondeu ainda há pouco. Eu disse que eram modalidades utilizadas pelas instituições financeiras. Perfeito. Principalmente aquelas que tem, como no Departamento de Consignados, o senhor Márcio Laor. Perfeito, perfeito. Senador, Esse é o tipo de o prática. senhor é que tem que, na verdade, agora colocar. Eu sei, mas Senhor deixa eu presidente, só lhe só fazer a querendo pergunta. ajudar. Ele não está na condição de investigado aqui, não. Ô, senador Magno, por favor. Só lhe perguntar, mas é condição de testemunha que eu estou perguntando. Não, mas pode. Tá tudo... O Magno está socorrendo o depoente por quê? Mas não é, mas é testemunha. Mas é testemunha. Mas é testemunha. Senador Randolfo, dê sequência ao Eu estou questionamento, querendo por ficar. favor. O senhor pode recuperar o meu tempo? 1 minuto para o senador Randolfo determinar a secretaria, por favor. Obrigado. É porque, via de regra, o senador Magno gosta de interromper as nossas inscrições. Mas voltando, então, à pergunta ao senhor Eli. O senhor fez uma resposta, o senhor respondeu à senadora Leila se referindo ao Banco Master. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: o que leva a esse tipo de reaproveitamento de dados por parte dos bancos? O senhor acredita que o aumento do limite consignável presente em lei, que foi aprovado por lei, levou a esse aumento do reaproveitamento, a esse reaproveitamento de contratos por parte de instituições financeiras, como é o caso do Banco Master? Eu não posso, na verdade, comentar sobre a questão de leis e tudo. O que eu posso dizer é que esse reaproveitamento... Não, mas não é de lei. O aumento da margem consignável. O aumento da margem consignável tem uma decorrência direta a isso? O aumento, o reaproveitamento de contratos? Não.
Não, eu, como disse desde o início, eu acho que o empréstimo consignado tem uma função social importante para o aposentado, que tem uma dificuldade enorme de conseguir empréstimo em bancos que não tenham esse tipo de possibilidade. Veja, a intenção é boa, o problema é que, na verdade, fizeram disso uma roubalheira. Essa que é a grande realidade. Perfeito. E para concluir, no tempo que me resta, senhor Eli, o senhor Camisotti, Maurício Camisotti, qual o papel que o senhor atribui a ele? E o senhor saberia dizer se tem elementos, o senhor pode trazer à CPI elementos sobre o envolvimento dele com políticos? E de que tipo de envolvimento? Não. Mas qual o papel que o senhor atribui a ele? Nós sabemos que existe. Veja bem, nós sabemos que existe, mesmo porque ele não roubaria tanto se ele não tivesse uma blindagem. Veja, eu sei que, na verdade, aqui existem N interesses, eu estou falando dos fatos. Veja, sem uma blindagem, ele jamais conseguiria. Agora, eu não posso dar nome de nenhum. Não, o senhor precisa dar nome, mas nas informações, no que o senhor apurou, não. O senhor tem dados que indicam que ele teve envolvimento, tem participação, tem cobertura de políticos. Eu adoraria saber, seria leviano da minha parte colocar ou indicar qualquer nome, mesmo que eu tivesse só simplesmente... Em relação ao esquema, o senhor diria que ele é uma peça central? Não, ele é uma peça. Quais? E agora eu até acho que isso é muito injusto que estão fazendo, porque ele não é sozinho, ele tem que... A foto tem que vir mais gente, tem muita... Veja bem, deve ter pelo menos uns 50 Maurício Camisotti e uns 50 careca do INSS. E por último, o senhor acha que seria possível, concluindo de fato, o senhor acha que seria possível, tanto nesse caso da Ambev como outros casos, as entidades, as associações terem sido beneficiadas se não tivesse algum tipo de cumpliciamento com a diretoria de benefícios do INSS, qualquer governo, qualquer gestão? Impossível. Obrigado. Eu consultei a minha equipe e nós temos um problema de data. O senhor deu duas referências de data que o senhor precisa esclarecer. Okay. No início do seu depoimento, uma resposta ao nosso relator, o senhor disse que descobriu a fraude em dezembro de 2022 e fez a queixa à Polícia Civil de São Paulo em março de 2023. Depois, o senhor respondeu ao deputado Alencar que o senhor fez a descoberta em 2021 e em março de 22 o senhor fez a denúncia. Qual data o senhor pode, por favor, confirmar? Qual a data que procede? A que o senhor respondeu ao relator ou que o senhor respondeu ao deputado Alencar de São Paulo? Senador, eu posso ter me confundido em relação ao mês, porque como, na verdade, eu os atendi em 20 de dezembro de 2021, então eu posso ter falado em algum momento 22, porque, na verdade, nós praticamente não fizemos nada em 21. Começamos em 22. Então, pode ser que eu tenha me confundido só por conta disso. Então, só para deixar claro, o senhor descobriu a fraude a partir do depoimento daquela senhora que lhe procurou em dezembro de 2022. Não. Em dezembro de 2022, exato. É isso. Dezembro de 2022 e fez a queixa na Polícia Civil de São Paulo em março de 23, é isso? 6 de março. 6 de março de 2023. Ok, então. Obrigado pelo esclarecimento. Então, eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho, pelo trabalho que o senhor faz. Eu queria também declarar que esse país tem um profeta chamado Geraldo Alckmin. E eu tenho duas críticas a algumas de suas falas. Respeitosamente, eu vou contradizer o senhor. Porque tem um profeta no Brasil chamado Geraldo Alckmin, que nas eleições presidenciais de 2018, quando era candidato, ele falou: o PT quer voltar à cena do crime. E eu lhe digo por quê. O ex-ministro Carlos Lupe, já em 2011, no governo Dilma, já foi demitido em dezembro de 2011 por fazer lobby para ONGs. Então ele já tem as mãos sujas dentro do governo federal, e o que agora se repete.
E, em segundo lugar, eu quero falar ao Brasil sobre um senhor chamado Frei Chico, e aproveito para esclarecer ao Brasil o seguinte: nós precisamos, senhor Eli, expor a verdade dos fatos. Alguns canais de imprensa publicizaram que havia um acordo entre governistas e oposicionistas sobre a blindagem do irmão do presidente Lula, o senhor Frei Chico, presidente de uma associação que descontou mais de 300 milhões, segundo as investigações já trazidas à tona, mais de 300 milhões de reais, não foi 1 milhão, 2 milhões, 300 milhões de reais, né, dos aposentados em nome do Sidnap. E quero afirmar ao Brasil, ao senhor e ao Brasil, porque pessoas da minha cidade, esse final de semana inteiro, onde eu ia falar, pô, vocês fizeram acordo para blindar presidente, irmão do presidente Lula. Então eu quero dizer aqui ao Brasil, senhor Eli, aproveitando aqui o seu depoimento, que foi muito esclarecedor e vai ajudar muito essa comissão, que não houve nenhum acordo com os governistas, a não ser investigação de 2015 para frente. Mas nenhum acordo nós poderíamos fazer com o Partido dos Trabalhadores. Ou o Brasil acha que Rogério Marinho, Marcel Van Hatten, Jorge Seife, Marcos Rogério, Bia Kicis, Cisalci Lucas, Tereza Cristina e tantos outros que lutam diariamente pelo Brasil, né, fariam qualquer acordo de blindar o irmão de Lula? Jamais faríamos isso, e eu quero deixar isso aqui consignado. Segunda coisa, eu quero lembrar ao Brasil quem é Frei Chico, irmão de Lula, que já tem um histórico, senhor presidente, de malfeitorias. O pessoal esquece, mas a internet está aí para lembrar. Esse cidadão figura na lista do Odebrecht, e o codinome dele era Metralha, e ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber propinas em 2019. Por isso eu discordo do senhor que ele é laranja. Ele já tem nome sujo desde 2019. Então ele não é laranja coisa nenhuma. Se é laranja, é do irmão dele. Eu não tenho dúvida disso. E, infelizmente, a Justiça Federal, mais uma vez, inocentou mais um canalha, mais um ladrão, exatamente como fez com o atual presidente da República, né? E quero também, senhor presidente, lembrar o senhor e desafio aqui todos os senadores e deputados, é um desafio que eu faço, tá? Eu protocolei o requerimento 1492, já está protocolado, senhor presidente, tá? Protocolei o requerimento junto à CPMI e peço que seja votado extra pauta ainda hoje, e que a Polícia Federal revele os nomes de deputados e senadores que receberam mesadas de associações que roubaram nossos aposentados pelo simples motivo: essa CPI pode estar contaminada. Se algum deputado ou senador, de direita ou de esquerda ou de centro, participa da CPMI e recebia mesada de roubos dos nossos aposentados, senhor presidente, nós temos que afastar, investigar e, se comprovados ilícitos, caçar e expulsar o parlamento. Senhor presidente, isso é urgente para dar transparência e reiterar a confiança que o Brasil tem nessa CPMI. Eu protocolei, a Polícia Federal já disse na reportagem da Record, semana passada, que parlamentares, senadores e deputados recebiam mesadas. Nós não podemos ouvir essa informação, receber essa informação e fingir que nada aconteceu. Então eu peço aos senadores de direita, de esquerda, aos deputados de direita e esquerda, vamos agir com coragem. Quem tem as mãos limpas não tem medo dessa lista. E eu não tenho medo dessa lista. Eu quero que seja aprovado, e eu vou votar em primeiro lugar pela imediata publicação, ainda que seja secreta para o senhor, não precisa ser pública, mas tanto faz, que seja pública para dar transparência à população brasileira, o nome de deputados e senadores que, infelizmente, recebiam mesada com dinheiro sujo, dinheiro de sofrimento, dinheiro de roubo, dinheiro de canalice, de quem roubava velhinhos que mal sabem ler e escrever, como nós acabamos de ver aqui no vídeo.
Por último, senhor presidente. Excelência, se cair na minha mão não vai ter nada secreto, nós vamos ver tudo aqui. Ótimo, que seja assim. Eu digo porque a Polícia Federal pode pedir algum tipo de sigilo, mas nós precisamos trazer isso a público. Por último, senhor presidente, de acordo com as informações relevantes que o senhor Eli Cohen trouxe hoje, eu recomendaria essa comissão, todos os senadores e deputados, pedisse proteção policial a ele e a seus familiares, porque o que ele fez pelo Brasil, a coragem dele, via crucis para que eles fossem ouvidos. Então, senhor Eli, muito obrigado. Discordo do senhor de que o Frei Chico, que eu fui atrás desse nome também, Frei, será que tem alguma ligação com a Igreja Católica? Não, era só um apelido, porque se for Frei, só se for da Igreja do Capiroto, porque para roubar 300 milhões dos nossos velhinhos não tem nada com Deus. Pois é, os amigos de Lula ali na CPMI do INSS querem dizer que a família de Lula, o Lulinha e outros mais não tem nada a ver com isso. Inclusive, o Frei Chico, que é irmão do Lula, que ele não tem nada a ver com isso e que foi tudo culpa do Bolsonaro. Sempre a culpa é dele. Mas os senadores ali na CPMI do INSS mostraram para o Randolph Rodrigues e também para os outros que ali estavam, que realmente, se tem alguém que precisa prestar contas e esclarecimentos ao povo brasileiro e principalmente aos aposentados e pensionistas que foram roubados, é justamente o filho do Lula, o Lulinha, o Frei Chico, o irmão do Lula, e até mesmo aqueles deputados e governadores amigos de Lula que estão envolvidos, como, por exemplo, o Rui Costa, que era governador ali da Bahia e que na época começou o grande escândalo do Banco Master e que se alastrou por todo o Brasil. O próprio Jacques Wagner, líder do governo, que estava ali na CPMI também. Ele também precisa dar contas porque ele estava ali na Bahia quando começou todo esse esquema macabro que é o maior escândalo e rombo financeiro do sistema previdenciário do Brasil. Na verdade, muitos falam em 20 bilhões, 30 bilhões, alguns já chegam a falar 80 bilhões de desvio de verbas dos velhinhos. Agora você pare para pensar, pessoal, será que o governo não sabia de nada e nunca soube de nada? Nós temos que lembrar que o PT, o Lula e juntamente com a Dilma estão na frente desse país há 23 anos. Houve uma pequena janela onde o Jair Bolsonaro tentou governar esse país, mas devido à pandemia e aos açoites que ele sofria de manhã, de tarde e de noite da grande mídia, ele não conseguiu fazer muita coisa. Porém, quem está envolvido até a cabeça em todo esse lamaçal é justamente os membros desse desgoverno. Inclusive, será que é por isso que o Randolph Rodrigues está defendendo aí com unhas e dentes aí que nós temos que investigar, mas vai chegar sim no governo do PT. E outra coisa, o Davi Alcolumbre não quer prorrogar essa CPMI do INSS, está agora no embate ali com o ministro André Mendonça, justamente para poder barrar. Ele não quer que continue com a CPMI do INSS, porque já está esbarrando nele. Daqui a pouco vão achar os seus podres. Inclusive, né, acabou de sair essa semana aí um áudio vazado de um esquema, um plano, uma negociação entre ele e um prefeito lá do Amapá, um esquema para poder derrubar o governador, um esquema para poder ganhar mais influência e espaço político ali no estado. Esses esquemas oriundos de corrupção têm tudo a ver com o centrão e com a esquerda. Olha só, pessoal, quem não tem interesse em investigar é somente quem tem culpa no cartório. Então, tá de parabéns, por exemplo, ali o Carlos Viana, presidente da CPMI, que deixou a coisa correr e tem que ser investigado mesmo, e também o relator também que está na frente desse caso, e tem que mostrar tudo, porque não é possível que o Vorcaro fez tudo isso sozinho. Agora ele começou a delação e já falou o nome de 15 autoridades. Daqui a pouco ele vai soltar outros nomes, e eu quero que solte todos os nomes mesmo, para chegar naqueles que são os cabeças. Existem alguns analistas políticos que falam, inclusive, que o Banco Master,
que era um outro banco lá atrás e que foi comprado e foi se tornando toda essa potência aí e negociando empréstimos consignados para aposentados, que ele teria um dono, esse Banco Master, e que não é o Vorcaro, que o Vorcaro seria o garoto propaganda, seria o laranja, e alguns até falam que pode ser um dos ministros poderosos ali em Brasília, porque ministro que negocia venda e compra de banco e que é achado em mensagens no celular do Vorcaro, outro ministro que tem partes em resort multimilionário. Como que um ministro que recebe 42 mil reais por mês, 44 mil, pode ter partes milionárias em resorts? Outros ministros, por exemplo, compram mansões aí de 12 milhões de reais. O próprio Barroso, 21 milhões de reais, a mansão dele ali nos Estados Unidos. Será que é tudo isso com os seus escritórios de advocacia de seus familiares? Ou seria, então, parte de dinheiro vindo de lobistas que oferecem para eles em troca de uma influência ali dentro do governo, dentro do judiciário e dos três poderes? Tudo isso precisa vir à tona e precisa ser investigado. Se você é a favor disso, eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo. Se você concorda com isso, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Nós não vamos parar de denunciar aqui, vamos continuar mostrando tudo isso que vai acontecer na CPMI do INSS e na CPMI do Banco Master, na delação também do Vorcaro. Tudo nós vamos mostrar aqui. Se você quer ficar por dentro, se inscreve aqui agora. Vamos ficando por aqui e até a próxima.